Seja Ol- bem-vindo, meu querido. Olá, 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 tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, que massa a gente falar desse assunto. Estou feliz que só que você aceitou o convite e está aqui para ensinar para a gente e botar a gente lá em cima nessa energia das finanças. Eu tô muito feliz com o convite. É um convite super congruente, porque não tem como falar de inteligência financeira sem linkar com inteligência energética, né? Que são duas energias, são duas potências que elas estão intrinsecamente ligadas, né? O dinheiro é energia, como você falou agora há pouco, e eu vou estar vibrando, vou estar de olho nessa live aí sobre a energia do dinheiro, porque o dinheiro é energia e quem acredita nisso consegue dominá-la, consegue canalizá-la para si. Isso mesmo. E tá todo fechone, jaqueta de couro. Olha o fone do cara, gente. Imagine. Deixa eu botar uma polozinha ali. Leo, Leonino vaidoso, hein? Ah, aí vai, aí vai. Esse cara aí, ele tem foco e meta. Velho, você perdeu quantos quilos? Olha, nos últimos 45 dias eu perdi 13 quilos. 13 quilos em 45 dias. Em Com 40, foco, meta. com foco, eu uso a frase que é o seguinte: meta é meta, prazo é prazo, né? E aí, quando eu tive que cancelar o meu. Eu estava nas vésperas do lançamento, e daí eu tive que adiar pelos problemas do Covid e tudo mais. E daí eu pensei: o que é que eu posso fazer? O que é que eu vou fazer diferente? Eu estava meio barrigudinho, estava meio incomodado com algumas coisas. E também estava com algumas taxas um pouco elevadas, e aí eu resolvi, né, traçar um programa nutricional e cair matando, né? Comecei fazendo com jejum intermitente, eu sempre tive uma alimentação muito regular, mas comecei a fazer o jejum intermitente e já de cara consegui fazer 28 horas de jejum e emplaquei, fui, e rapidinho foram-se embora 10 quilos. Porra, que massa, velho. Isso é exemplo, isso é exemplo. Velho, para quem aqui segue Carlos e não me conhece, eu sou Elmar Oliveira, sou criador da inteligência energética. Hoje eu falo muito sobre a energia das plantas, a energia do dinheiro, a energia dos relacionamentos. E a gente vai trabalhando, trazendo a galera da consciência para agir com inteligência. E a gente está vindo aí no processo de movimento e a galera vendo esse dinheiro, a prosperidade. Eu disse, essa semana eu quero falar sobre finanças. E aí eu pensei, não, tenho que ver um cara que fale, que é o educador financeiro, e aí eu convidei Carlson. Se apresente para minha galera que está aqui te conhecendo. Então, vamos lá. Eu sou o Carlson de Paula. Durante 14 anos eu estive numa indústria. Antes disso, né, eu comecei a minha trajetória empreendedora na feira. Minha família ela sempre teve comércio de roupa, armarinho, loja de papelaria. E eu comecei a minha adolescência trabalhando na feira. Minha avó ela queria que eu gostava muito de jogar Playtime, daqueles jogos de videogame. Minha avó não queria que eu jogasse, porque ela acreditava que ia ficar viciado ali e ia ficar um maloqueiro, como se diz aqui, né? Um vaga... Ia ficar um vagabundo. E dali eu fui vender fruta na feira. Ela me colocou para vender fruta na feira. E dali, alguns anos depois, eu entrei numa indústria e acabei passando meus últimos 14 anos lá, que ali, basicamente, eu tive toda a minha trajetória intraempreendedora, que eu comecei como ajudante de máquina, depois passei pelo setor administrativo, assumi uma operação logística a nível Nordeste, assumi operações internacionais também na área de supply chain, e depois no momento, e nesse interim, eu tive minhas adversidades financeiras, tive minhas dificuldades financeiras, tive a minha negatividade financeira, e foi no momento que eu fui convidado, olha que louco tudo isso, né? Como Deus posiciona a gente, ele vai dando cada missão ao compasso, assim, ele dá uma missão, ele dá uma missão para você, e se você supera, ele te coloca em outra missão. E no momento que eu estava superando
a minha crise financeira, que já durava, meu deserto financeiro já durava cerca de 10 anos, ele me deu 2 fábricas para eu tomar conta da gestão financeira. E toda a minha formação vem de logística, né? Toda a minha carreira até então eu tinha feito na área de logística, apesar de lidar muito bem com toda a parte de gestão, metas, os números, mas aí eu assumi a gestão financeira de duas fábricas, de uma multinacional aqui em Pernambuco, e passei meus últimos 3 anos na gestão financeira dessas fábricas. E foi aí que eu descobri o coaching. Comecei a trabalhar com coaching financeiro, comecei a atender pessoas, e dali eu fui me identificando muito, né? Que o mal, a falta de educação financeira é um problema crônico que existe não só no mundo, mas principalmente no Brasil. E tem uma coisa que eu acredito para quem está ouvindo aqui a gente hoje, que para cada pessoa que aqui está, é plenamente possível tudo que você quiser adquirir na sua vida, que você seja possível você comprar à vista e você não depender de um cartão de crédito, ou talvez você usar o cartão de crédito de uma forma inteligente. O que eu quero dizer é que a restrição financeira, a dificuldade financeira, ela faz parte de um momento da nossa vida e não do todo da nossa vida. Entendi. E acredito nisso mesmo. Eu estou no processo de educação financeira, porque aprender é engraçado, porque isso a gente deveria aprender pequenininho, né? E Exato. aí a gente só vem aprender quando passa por adversidade, diz, puta merda, vou ter que resolver isso. E aí resolve, procura, e não procuramos ajuda, que é engraçado isso. Quando Aham. fala de finanças, a gente tem aquele bloqueio, não posso falar para ninguém que eu estou precisando dessa ajuda. E às vezes tem alguém que tem o conhecimento e pode ajudar, né? Graças a Deus tem internet hoje para a gente pegar os conteúdos e ir aplicando, e tem gente assim. Mas antigamente a gente poderia falar com pai, mãe, tio, e nunca dizia, porque eu não quero levar meus problemas. Mas se a gente tivesse educação financeira desde pequeno, não passava por isso. Aí tem que passar por adversidade para poder resolver esse problema. Exatamente, você falou uma coisa muito legal, uma coisa muito curiosa, né? Porque hoje a internet ela tem muito conteúdo sobre educação financeira e por que a população, as pessoas, principalmente os brasileiros, eles não estão num outro nível, se bem que hoje o nível de educação financeira do brasileiro está muito melhor do que há 10 anos atrás, em função de toda a internet, de alguns players, de alguns influenciadores que quebraram alguns mitos nessa área, né? Por exemplo, a Natália Arcuri é um mito nessa área, o próprio Tiago Nigro na parte de investimento, entre outros. Mas quando a gente fala desse assunto, dessa abundância de conteúdo, mas também existe uma crença abundante muito grande no qual as pessoas têm medo de tratar, de pedir ajuda, como você falou, quando elas se deparam com um problema financeiro. E muitas vezes essa vergonha, essa crença, essa limitação começa com ela mesma. Ela se esbarra com aquele problema, com a dívida que ela gerou, e aí isso conduz a gente para um outro tema que se chama infidelidade financeira. Às vezes a gente é infiel com a gente mesmo, é infiel com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente gera uma dívida para corresponder uma emoção, para corresponder uma vaidade, para corresponder à luxúria. E aí tem uma coisa, eu quero fazer um parêntese sobre luxúria, que foi uma coisa que Deus falou comigo um tempo, que assim, a luxúria, o que é que a tradução de luxúria veio para mim? É quando a gente faz de tudo para ter algo que a gente quer, não que a gente precisa. E aí é nesse momento que acontece a infidelidade financeira, começa a aparecer as bolas de neve, começa a vir todos os problemas de dívida, e as pessoas, elas normalmente elas escondem de si mesmas, escondem do cônjuge, escondem da família, não pedem ajuda, e a gente fica naquele jogo de tentativa e erro, de tentativa e erro, de tentativa e erro, para sair daquele buraco, daquele poço
que a gente entrou. E aí você falou uma outra coisa muito legal, que é o seguinte, a gente não aprende isso na escola, na nossa infância. As igrejas também pouco tratam isso, as escolas pouco tratam, as igrejas também pouco tratam. É, nem se fala também no ensino superior. Isso também não é um tema diretamente ligado, tem que ser abordado no ensino superior, mas nenhuma cadeia do ensino a gente vê isso. E normalmente dentro de casa, né, os nossos pais hoje são os que menos receberam educação financeira, apesar de existir uma sabedoria financeira muito grande. Meu avô era analfabeto, mas ele dizia assim: olha, quando você tiver 10, não gaste 10 no único dia. Use 5 e deixe 5 para o outro, porque se você usa os 10 todo hoje, amanhã você não tem. Que massa, isso é importante, cara. Isso tá na sua história, imagina, saber que seu avô já falava isso. Pô, isso é bem bacana. Meu avô também tinha um pouco dessa sabedoria. Ele sempre se preocupava com toda a situação, toda aquela coisa da época, né? De pagar direitinho, de ter o imóvel dele, não sei o quê. Mas É. aí tipo, minha mãe vem com toda essa ideia também, jamais. E minha mãe, eu não sei, minha mãe ganha tão pouco e o dinheiro dela rende, que eu fico, meu Deus do céu, como é que essa mulher faz isso, velho? Ela tá até aqui na live. Nossa, que legal. Você falou uma coisa. Ontem eu estava com minha avó. Minha avó tem 82 anos. Ela é uma senhorinha muito ativa, muito ativa. É daquelas senhorinhas que ela começa a fazer uma caminhada às 5 da manhã e puxa o filho para fazer, meu tio, essa caminhada. Quando ela volta, ela consegue fazer uns alongamentos que ela se deita e pega na ponta do pé com a perna reta. Mas, Caramba! mas ela é uma energia assim, ela vibra com a tua energia assim, está sempre ativa. E aí é muito legal que ontem ela veio com um ensinamento que foi o seguinte, eita que tá desabando é tudo aqui. Ajeitei. E ontem ela veio com um ensinamento que foi muito legal, que foi o seguinte, a minha avó também era assalariada, ela recebe um salário mínimo, e daí ela falou assim, olha, tá vendo, ó, isso aqui eu já paguei, ela mostrou a conta de água, a conta de luz já estava paga, né? Ela olhou e falou assim, obrigado, Deus. E aí o que você está falando, eu vou chegar já no que eu quero, na mensagem que eu quero passar. E ela falou, obrigado, Deus. E daí ela veio com dinheiro trocado, tinha nota de 5, 10, 20 reais, de 50. E ela falou assim, quando eu recebo, que pego isso aqui, eu falo assim, Deus, multiplica isso aqui para eu fazer o que eu preciso fazer, para eu fazer o que tem que ser feito. E aí entra a gratidão. Talvez isso responda como o dinheiro da tua mãe, da minha avó, rende tanto, né, nos dias de hoje, que é muito desafiador. Isso mesmo, isso mesmo. Mas agora entrando no assunto, como é que você define essa coisa da inteligência financeira? Porque hoje em dia a gente vê que a gente não é mais só uma inteligência, aquela coisa do QI, a gente tá tendo várias inteligências, como vem a inteligência emocional que vem norteando, inteligência espiritual, que eu vou falar semana que vem com o Sandro, vai vir a Lala falar de inteligência relacional, eu com a inteligência energética, e essa coisa da inteligência financeira, que é algo mega importante e a gente não está desenvolvendo ela. Como é que você define isso? Olha, antes de eu falar, de eu definir sobre a inteligência financeira, eu quero trazer aqui um versículo muito legal que fala sobre a inteligência financeira do meu entendimento, que está lá em Lucas 16:11, que diz assim: se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Então, ou seja, quando a gente é colocado sobre o pouco e a gente é fiel sobre ele, sobre o muito a gente será colocado. Se a gente não for fiel a uma riqueza injusta, que a Bíblia ela entende que o dinheiro e Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre o céu e o inferno na Bíblia, né? Então é muito legal essa passagem porque ela acende ali a lâmpada da inteligência financeira. E quando eu faço um processo de
de coach financeiro, de educação financeira, eu não só afirmo que a educação financeira ela existe, como também é um músculo que ela precisa ser exercitado, que ela precisa ser trabalhado todos os dias, porque a inteligência financeira ela é íntima do nosso comportamento e da nossa autodisciplina, né? Da nossa relação, das nossas emoções, como a gente gasta dinheiro, como a gente ganha dinheiro e da nossa capacidade de gerar novos ativos. Tem uma coisa muito legal sobre a inteligência financeira que Robert Kiyosaki ele fala, que existem 5 tipos de QI financeiro, né? E aí ele diz o seguinte, que o primeiro QI financeiro é fazer mais dinheiro, o segundo é proteger o seu dinheiro, o terceiro, controlar o seu dinheiro, alavancar o seu dinheiro e melhorar suas informações financeiras para você adquirir a inteligência financeira. E daí, se você está em ordem com esses 5 elementos, teoricamente, você tá com a sua inteligência financeira bem desenvolvida. Entendi. Quando você faz esse esquema financeiro, deveria ter uma ordem. Tipo, primeiro, lógico, fazer mais dinheiro, seguindo essa ordem mesmo? Olha, é muito legal, é muito curioso que esse é um dos pilares da inteligência financeira, que é fazer mais dinheiro. E daí, isso é um problema que hoje, inclusive, muitas pessoas nem sequer querem trabalhar. Elas quer ter uma vida melhor, mas elas não querem trabalhar. Isso é um fato, é uma constatação, né? Quando sai aquela lista de milhões aquela estatística de milhões de desempregados, mais de 14 milhões de desempregados, na verdade, ali dentro existem pessoas que elas nem sequer querem trabalhar, né? Tem toda uma realidade infeliz no país sobre a dificuldade a emprego. E aí eu vou falar um pouco mais abaixo também, que aí me remete a uma outra pergunta, que é de onde vem o seu dinheiro? Que quando você para pensar numa quantidade tão grande de pessoas desempregadas, isso faz a gente refletir de onde é que vem o nosso dinheiro. Porque quando você se coloca impedido de trabalhar, na maioria das vezes, na limitação, na crença das pessoas, ali está a sua única fonte de renda, né? E ali a máquina para de girar e aí ela começa a entrar num estágio, numa fase da vida que é a fase da pobreza. E como eu estava falando lá em cima, eu não consigo responder o que é inteligência financeira sem também falar por que as pessoas ficam pobres, né? E aí tem uma coisa muito legal sobre isso, que é que o seguinte, é muito comum a gente associar ter um padrão sobre o que é pobreza e sobre o que é riqueza. Geralmente as pessoas pensam que pobreza está em pessoas feias, gordas, que se vestem mal, que andam com pessoas também de um mesmo padrão, e que a riqueza são pessoas que andam, que têm um carro bom, que estão sempre em bom restaurante, que têm um padrão alimentar diferenciado. E, na verdade, isso é uma crença que existe, porque a pobreza ela é um estado, ela não é uma condição Do ser humano. do ser humano, né? Da vida em si. E daí o que remete porque as pessoas ficam pobres em si é a sua dificuldade em gerar dinheiro, em gerar valor, em gerar transformação, de vender, de ofertar o talento que ela recebe. Entendi. Érica perguntou aqui sobre os 5, fazer, proteger, controlar, alavancar e melhorar. Isso tudo mais dinheiro, né? É isso. É, pegando um gancho aí seu, é muito engraçado isso de inteligente. Você falou um monte de coisa aí. Primeiro, o músculo a ser exercitado. É engraçado, porque aí o meu maior desafio é esse, ficar condicionando o meu músculo da inteligência financeira. Porque sempre tem alguma coisa a mais para fazer. Aí eu digo, deixa eu de estudar isso aqui depois. Deixa eu de estudar como é para investir, não sei o quê.
Ah, deixa pra lá, deixa pra lá. E quando vem o baque, eita zorra, não fiz o dever de casa, e aí eu tenho que voltar pro zero e estudar tudo de novo. E isso que eu vejo que eu tenho que trabalhar, eu fico trabalhando. E eu vejo que muita gente é assim. Ah, vê e só vai ver quando tiver o problema. E essa coisa de energia do dinheiro é bem bacana de você falar, porque Jesus falou muito isso na Bíblia. A Bíblia ensina muito sobre isso, eu acho massa. E mais um ponto maior, porque tipo, a gente fala sempre do dinheiro, mas dinheiro é só papel, né? Dinheiro é só papel. E vem que o dinheiro representa, na verdade, o valor. Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente está sempre falando de valor, né? Aham. Ou seja, a energia do dinheiro está muito ligado com o valor. E aí vem o que você falou aí. Ah, as pessoas valorizam aquele estilo de vida e entendem que ali tem mais dinheiro, então ali tem inteligência financeira, ali tem liberdade financeira. Ex- Sabe? A gente já está muito condicionado a isso, nem quantas vezes a gente vê história de gente que chega de sandália, camiseta para comprar um carro à vista e ninguém atende, porque aquilo não representa o valor, então aquilo não vai ter dinheiro. É muito engraçado como a mente da gente vai desbloqueando isso. A É. Érica mesmo, ela, eu vou citar porque ela falou aqui o exemplo, a gente abriu a turma de formação de coach e ela, desempregada, se inscreveu porque queria uma nova profissão, queria expandir os horizontes dela. E Uau. aí, nos primeiros exercícios, aí eu disse, poxa, é isso mesmo, tem que investir e tem que ser. Quantos a gente? Minha rescisão foi toda investindo nessas certificações internacionais. E aí a gente chegou, aí eu cheguei ao momento de ensinar eles os valores, né? E Aham. aí veio outra coisa para entender da inteligência financeira. E aí eu vi muito, meu valor muito é segurança e conforto. E aí o meu dinheiro sempre é baseado nisso, os gastos dele, né? Em ter Aham. segurança e conforto. Tipo, eu tava vendo aqui pra você ver como a viagem é tão louca que eu tava vendo, eu disse, meu Deus, eu acho que precisa botar alarme de segurança aqui. Sabe? Eu digo, gente, pô. E aí eu vi, calma, mas não tem necessidade, esse valor tá querendo chamar muita atenção. E aí você precisa isso, você precisa gastar isso. E aí eu vou me lembrando da parte de educação financeira que eu já tenho. Top, Mas é engraçado as pessoas saberem os valores dela, porque vai saber onde vai gastar seu dinheiro. top. E aí, isso é muito legal, né? Que primeiro aqui são dois parabéns. O primeiro parabéns para você. E quando você entrou nesse corredor, e tem aí uma coisa que eu preciso falar sobre corredor, que eu falo já. E aí, o primeiro parabéns para você, que você entrou nesse corredor, quando você tomou a decisão lá atrás, que você queria um novo estágio na sua vida, você recebeu um novo chamado, uma nova convocação, encontrou a sua missão e veio contribuir com quem quer ir para o próximo nível. E o segundo é o parabéns para a Érica, porque a, a decisão é a faculdade, uma das faculdades mentais mais importantes. E com certeza, com certeza, com certeza, né, a Érica, que ela abriu um corredor para a vida dela, que ela não faz ideia onde é que ela vai estar daqui a 5 anos, a rede de network que vai se abrir para ela. Só o fato dela ter tomado a decisão, ela agora já virou um tema principal aqui da live, já está sendo super comentada, já está recebendo energia positiva aqui. Isso mesmo. Já tô vendo que o Vinícius aqui, ó, grande Vinícius, treinador formado com a gente, está aqui parabenizando a Érica pela grande decisão que ela tomou. E aí, com certeza, cada pessoa que cruzar na vida dela, ela vai deixar o rastro dela, vai deixar o DNA dela, vai deixar o impacto da transformação na vida dessa pessoa. E é uma coisa que não para, né? Tem uma coisa que eu acredito muito, que o foco não é sobre nós. É sobre o que a gente vai fazer pelo próximo, é a mensagem que a gente vai deixar pelo mundo. Tem um aprendizado que eu tenho, por que que a Bíblia, ela existe, é o livro mais antigo e mais vendido até hoje no mundo, que é sobre perpetuar o conhecimento, sobre perpetuar Sim. a mensagem, a obra de Deus na Terra, né? E é exatamente isso que cada um de nós está fazendo, que você está fazendo, que eu estou fazendo, que a Érica
né, vai começar a fazer agora. E aí, falando sobre corredor, eu volto para o livro de Carlos Wizard Martins, que ele fala sobre Desperte o Milionário que há em você. Esse livro é incrível, é surreal esse livro. E ele fala assim que cada decisão que você toma, o corredor que você entra, ele vai te gerar oportunidades que só seriam geradas se você de fato tivesse entrado naquele corredor. Jamais, jamais, jamais essa rede de network se abriria para mim se eu não tivesse ido fazer aquele curso lá do treinador. A mesma coisa para você e a mesma coisa para Eric e para cada pessoa que está aqui vendo a gente. Com certeza, com certeza. Agora, inteligência financeira tem a ver com liberdade financeira? Tem a ver, mas como é chegar a esse ponto? Já sou inteligente, já sei mexer no dinheiro. Agora eu quero ser livre. São alguns pilares que eles precisam eles são trabalhados em parte, né? A inteligência financeira, ela vai trabalhar em cima, basicamente, do teu comportamento em relação ao dinheiro, das tuas emoções. Porque se você se você está comprando demais, está gastando demais, mais do que você ganha, você está com algum descontrole, alguma disfunção nas tuas emoções, na tua autodisciplina, no teu controle emocional, no teu domínio emocional. Já para a liberdade financeira, existe um conceito que é muito falado no mercado, e eu tenho um conceito que eu acredito que eu aplico na minha vida. O que é falado muito, que está escrito na teoria, que a liberdade financeira é quando os seus rendimentos ele já te proporciona uma vida no qual você não precisa trabalhar. Que, na verdade, isso é uma utopia, né? Porque os ricos, e eu gosto muito de ler sobre os ricos, sobre os milionários, para entender qual que é a crença deles, qual que é o padrão deles. E o que acontece? Quando você tiver de frente para... quem tiver a oportunidade de ser o próximo milionário, e eu espero aqui que nessa live aqui saiam no mínimo 10 milionários. Assim, quando você estiver de frente a um milionário e uma terceira pessoa estiver te vendo, é muito possível que vocês sejam dois milionários. Se você está na roda de um milionário, é muito possível que você seja um, até que você seja perguntado o que você faz, e dali começam a ter algumas conclusões. Mas sobre a liberdade financeira, quando o seu dinheiro ele trabalha por você, os seus rendimentos eles suprem todas as suas despesas, ao ponto que você não seja dependente daquela renda fixa todos os meses. E aí eu tenho o meu conceito sobre liberdade financeira, que ele vem em cima daquela pergunta anterior que eu fiz, que é: de onde vem o seu dinheiro? Tem uma coisa que eu acredito, que é o seguinte: veja, tem um livro que eu gosto bastante, eu tenho gostado, sentido prazer de ler, que é o seguinte: é um livro sobre saúde, que é Malhar, Secar e Definir. Esse livro ele fala muito sobre educação financeira, desde que você tenha um olhar desenvolvido, um olhar clínico para você ter uma percepção sobre educação financeira quando você olha um livro de nutrição sobre saúde, como é o caso de Malhar, Secar e Definir. Qual que é o padrão? Veja, uma pessoa que ela está com um problema cardíaco, que ela está com as taxas de colesterol e de gordura elevadas, qual que é o padrão dela quando ela, por exemplo, ela pega R$ 10, então eu vou trazer aqui para um número didaticamente, para a gente trabalhar didaticamente, R$ 10, por exemplo. O que é que uma pessoa que ela está com risco iminente de morrer, está com a taxa elevada, está com risco de ter um ataque cardíaco, ela continua se entupindo de fast food, ao invés dela usar esses mesmos R$ 10 para ela ter uma alimentação saudável? Qual é a crença fundamental que está enraizada, impedindo dela de ter a liberdade financeira? Que a liberdade financeira não é só quando você
quando o dinheiro trabalha para você, mas em si quando você tem a liberdade, a consciência liberta para usar esse dinheiro da forma como você vai trazer mais benefício para você e não como você quer, mas como tem que ser feito e como vai trazer o maior benefício para você. Porque a pessoa que ela compra com R$ 10, ela compra um hambúrguer, ela pode ter um café da manhã saudável, com frutas, tendo mais fibras como base alimentar, e ali ela melhora todo o sistema gástrico dela, melhora o sono, né? E tem um estudo que diz o seguinte, que 90% dos nossos hormônios, eles nascem do nosso intestino. Então, ou seja, causa redução de estresse, né? Melhora as taxas, melhora a libido, uma série de benefícios, desde que a pessoa ela trate a sua liberdade emocional, a sua liberdade financeira. E a liberdade financeira, para mim, resumindo, é quando você usa o seu dinheiro de uma forma benéfica. Caramba, que massa! Nunca ouvi isso e isso faz o maior sentido. Você falando e caindo ficha aqui, eu digo, caramba! Porque é isso, né, velho? Tipo, de você usar aquele seu dinheiro, aquela sua finança, para te trazer bem, né? Para te trazer Exatamente. um crescimento. Caramba, isso é muito, muito bom. Isso é, Exatamente. poxa, velho. Fiquei aqui pensando que é isso mesmo, que a gente fica sempre, quando o dinheiro vai trabalhar para você, e aí você está ganhando dinheiro através disso, mas está fazendo bem esse dinheiro, né? Está É, exata, trazendo. exatamente. Isso remete à minha avó, remete à tua mãe, né? Como é que, o que é que elas e assim, quanto mais velho a gente vai ficando, menos a gente precisa. E eu provo isso. Como assim? Quando a gente vai ficando tá mais velho, a gente, na maioria das vezes, na maioria dos casos, a gente já não cria mais filhos, já não paga escola, não paga faculdade. Às vezes tem um estágio da vida que os pais contribuem com os filhos, que é aquele momento que os filhos decidem se casar, querem ter um padrão de vida do qual eles nunca teve e que eles admiram o padrão de vida que os pais têm hoje. Porém, os pais levaram 50 anos para construir aquele padrão de vida e quando a gente se casa, a gente quer ter aquilo já no primeiro mês, no primeiro ano, e aí vem uma bola de neve que leva anos para se dissolver, né? E aí, quando eu olho, por exemplo, no caso da minha avó, com aquele pouco, o padrão alimentar dela hoje e a liberdade emocional da minha avó, a leveza que ela tem hoje com 82 anos, eu não reconheço. Ontem eu sentei na mesa com ela, a gente sorria como se fossem amigos assim. E eu e minha avó, a gente tem uma amizade, mas foi uma coisa que eu nunca senti com um amigo na minha vida, como eu estava conversando com ela ontem, quanto a gente sorria, quanto a gente conversava sobre um monte de coisas, e aí me fez refletir muito sobre tudo isso, né? Porque tem um outro estudo que diz assim, que o dinheiro está na mão de 1% da população, olha que louco isso, enquanto 99% dos réis mortais, né, brigam pelo dinheiro. E aí vem essa reflexão, eu trago eu deixo essa reflexão porque é o seguinte, é muito possível que um número massivo de pessoas não conquiste o seu primeiro milhão, seja de reais, ou seja, US$ 1 milhão, porque é considerado que só é milionário que tem US$ 1 milhão. Para mim isso é balela. Se eu tenho 1 milhão, para mim é 1 milhão em qualquer face da terra. E aí é o seguinte, é possível que não se torne um milionário, né? Às vezes tem um certo desafio, eu não gosto de usar a palavra difícil, mas em si desafio, de que, por exemplo, algumas pessoas elas levam uma década para receber R$ 100 mil em forma de salário. E daí, se você parar para pensar sobre isso, essa corrida desenfreada pelo dinheiro, esse amor pelo dinheiro, né, que faz com que as pessoas que tragam, que destruam casamentos, que destruam a vida emocional das pessoas,
que destrua a saúde das pessoas, faz com que elas fiquem presas, né, em prol de querer ganhar mais, mas elas não aprendem a viver bem, escolhendo bem com aqueles R$ 10 que ela tem na mão hoje. E às vezes, e na grande maioria das vezes, em muitos casos, uma pessoa vive muito bem, se alimenta muito melhor e às vezes tem um sono muito melhor porque ela usa muito bem R$ 10, enquanto quem tem 10 mil por mês, às vezes não tem não tem um bom uso sobre todas as coisas, né? E aí é muito louco que, assim, eu já tive casos de clientes que recebia R$ 30 mil por mês. É uma renda surreal para um trabalhador. Então, você vê, mas a pessoa tinha quase 500 mil em dívida. Quase 500 mil em dívida. Quando você pega um cliente assim para tratar, quando você pega uma pessoa para tratar, existem alguns níveis de crença. Aí eu estou entrando num outro tema, não vou me estender, porque em cada fase da vida existem alguns degraus que a gente passa. Um deles é o do ganhar mais, que está aqui dentro dos QI financeiro que o Roberto Kiyosaki fala, do autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, né, que é fazer mais dinheiro. Existe uma crença que precisa ser quebrada nesse nível, né? Que aí, quando você ultrapassa esse nível, fica muito mais fácil de você ser um imã do dinheiro. Porque, às vezes, a crença da escassez, ela está no que a gente declara e no que a gente dita que a gente pode ter, né? Eu uso uma associação que é mais ou menos assim. Durante muito tempo, eu trabalhei em fábrica. Foram 14 anos, na verdade, foi meu primeiro e único emprego. Fichado, como a gente diz, no CLT. Então, ali, quando a gente entra, existe um piso e existe um teto. Então, a gente está enquadrado aqui dentro. Chega um momento que a maioria dos funcionários, ele atinge o teto. Ele não passa mais daqui. Ele tem que ser promovido para ele entrar no novo esquema de piso e teto. De piso e teto. Às vezes acontece que a empresa julga que ele não tem a competência necessária e em alguns momentos entende que ele não tem as competências necessárias, habilidades e competências. Ou seja, às vezes ele não tem um diploma para aquela função, enfim, são vários motivos, não sei bem qual que é. E ali nasce uma crença e ali coloca um cartaz aqui dentro. Um salário médio hoje em dia de um trabalhador está na faixa dos na média dos R$ 2.500. E ali existe uma crença. O meu valor, o que eu mereço, está no cartaz que eu penduro aqui. Tá? O cartaz que eu penduro aqui no peito. Eu só mereço R$ 2.500. Eu só mereço R$ 1.500. Eu só valho R$ 1.000 ou 2.000, 5.000, 10.000. E ali existe uma dificuldade de ultrapassar aquela barreira. E aí eu gosto muito de pensar sobre a metáfora da vaquinha, né? Que aí um certo dia, um grupo de viajantes, ele parou num sítio muito próspero, muito lindo, tinha um pasto verde, muito cuidado, e tinha uma vaquinha lá de um casal de idosos. E eles bateram na porta e o senhor abriu e educadamente, muito gentil, colocou eles para dentro e ofereceu café, comida, e eles se deram muito bem ali. E os viajantes, eles saíram e ali o rapaz, um dos viajantes, ele se despediu do senhor e quando o senhor fechou a porta, ele foi lá e empurrou a vaquinha do brejo, da ladeira, do morro, e a vaquinha caiu lá embaixo e morreu. E eles foram embora. Aí o senhor depois, quando saiu, todos os dias ele ia pegar leite da vaca, que ele vivia daquilo dali, ele fazia queijo da vaca, tirava todos os derivados do leite e fazia os alimentos dele ali. Ele e a esposa estavam com a vida ganha, a vida tranquila, completamente na zona de conforto ali, né, de tudo da riqueza que ele adquiriu. E aí, quando ele foi lá e viu a vaca
morta lá embaixo, ele entrou em desespero, ele com a mulher, e foi muito louco aquilo tudo, e ele pensou, o que vai ser da minha vida agora? E aí veio uma iluminação, veio uma energia, não sei bem o que que é, e ele pegou aquela vaca, cortou e levou para a feira para vender. E daí, um tempo depois, a moral da história é que um tempo depois, aquele viajante voltou e quando chegou lá, naquele pasto, não tinha mais uma vaquinha. A grama já não tava alta, a grama tava baixa, porque tinha um rebanho inteiro de vacas. E às vezes na nossa vida a gente precisa que a vaca precisa jogar a vaca do precipício. Ela precisa cair, né? E foi nesse evento, nesse acontecimento, quando a vaca caiu, que ele se deparou com a vaca morta, que ele disse, não, eu não preciso viver só do leite, não existe só o leite. E dali ele vendeu a carne da vaca, né? E com aquele dinheiro que ele nunca tinha pego, nossa, quanto dinheiro! E ele usou a sabedoria que já tinha, né? A administração que ele já tinha, né? A sabedoria, e ali comprou, montou um rebanho, que quando os viajantes voltaram ficaram surpresos. E a moral da história é essa, que às vezes a gente precisa que a vaquinha ela caia de ladeira abaixo, de morro abaixo, para que a gente de fato prospere, destrave esses bloqueios da escassez que existem na nossa mente. Que aí eu volto, né? O que leva uma pessoa que tem. Qual é a crença que existe de uma pessoa que que ganha 30 mil reais por mês, né? E vive tão mal. E uma que ganha o salário mínimo e vive bem de uma forma abundante, usando bem o que tem, né? Eu acho que esse é um dos aprendizados que deixa para a liberdade financeira, que não é só que o seu rendimento ele trabalhe por você, ele traga renda passiva, mas que você tenha liberdade mental, financeira para usar de uma forma sábia, que traga benefícios para a tua própria vida. Com certeza. Eu adoro essa metáfora, é isso mesmo. Eu era uma das pessoas assim, viu, que ganhava bem e gastava mais do que ganhava, porque achava que tinha que ajudar as pessoas e me ia botando para baixo. Foi bem difícil eu sair desse processo e conseguir. E aí vai briga, vai confusão, até entender a história de cada um, mas foi bem difícil eu quebrar essas crenças em relação à finança. E venho quebrando, né? E venho nessa educação aqui para conseguir. É muito É, legal. que massa. E você tocou num ponto legal agora. Eu estou fazendo um reposicionamento no meu Instagram, que eu estou levando para um perfil de margem de negócio, de fazer dinheiro, de como ensinar as pessoas a prosperar. Porque eu acho que o que de fato a sacada é essa, né? É a gente ter a liberdade financeira com que a gente tem. Se você consegue fazer R$ 1.000 hoje, vamos viver de uma forma próspera com esse 1.000, vamos trabalhar para chegar em 5, para chegar em 10, 100, 1 milhão. E aí, eu estou elaborando um material que eu vou deixar um curso gratuito, e vou falar isso também na minha rede, sobre como sair das dívidas, como se livrar das dívidas. E eu vou deixar esse curso gratuito, desde a pessoa negociar com um banco, né, sem que precise de um advogado, para ter uma redução daquela taxa de juros. Ah, enfim, ensinando todo no passo a passo de como sair das dívidas. E por que eu quero contribuir com isso? Porque é uma dor que eu tive no momento que eu estava muito endividado, que inclusive foi um momento que eu sofri golpe com relação à clonagem do cartão, e tive um problema também com um banco que ele não acatou a contestação dessa dívida no momento dessa clonagem, e acabou que virou uma bola de neve. Associado com um descontrole financeiro que eu tinha, foi uma catástrofe aquilo na minha vida. Foi um momento que... E ali eu me peguei, algum tempo depois, num feirão de negociação de dívidas. E ali eu pensei para mim, eu tomei aquilo. Aquilo para mim foi o fundo do poço financeiro. Eu não posso estar passando por esse tipo de coisa. E veio aquela lição, né?
e eu tomei aquilo como missão. Um dia eu vou ajudar pessoas, né, e vou contribuir gratuitamente para que pessoas saiam das dívidas. Muito importante isso. Muito, muito, muito importante. E fala para divulgar aqui, porque a galera precisa mesmo disso. Sabe, a gente veio em uma fase de prosperidade, onde veio todo mundo se endividando, e aí agora tem uma galera que está sem emprego mesmo e precisa se endividar para poder se alimentar, né? E isso dá esperança, porque quando a gente falou que tem muita gente desempregada porque já perdeu esperança mesmo, sabe? De conseguir alguma coisa, de vir. Mas a gente está aqui para dar essa esperança e dar esse fôlego, né? Quando a gente faz essas formações gratuitas, a gente fez uma formação gratuita de líder extraordinário. Cara, eu acredito, tipo, a gente estava analisando para o pessoal vir para dar o próximo passo. Tinha muita gente que estava fazendo a formação para se qualificar, acredita? E aí Uau, eu uau. fiquei feliz. E aí eu quebrei, eu disse, não, não é assim, tem gente que quer mesmo. Tinha muita gente desempregada que não conseguia dar o próximo passo. E disse, não, é o Maia Elise, eu vou fazer depois que eu conseguir um emprego, porque foi muito importante essa formação. E aí eu digo, ó, que maravilha. E aí vem você e vai dar essa ajuda para a galera, entende? Tá tudo aqui, a galera tá fazendo acontecer, é só procurar, né? É, é isso mesmo, né? Nessa jornada da educação financeira tem uma coisa que eu aprendi que é o seguinte: você precisa dar com generosidade e receber com gratidão. Isso é uma corrente que ela não pode quebrar de jeito nenhum, não pode parar de jeito nenhum, né? A minha jornada ela começou com esses cursos gratuitos também. E ali despertou um chamado, despertou a pergunta: o que é que eu tenho feito da minha vida? O que é que eu tenho feito com as coisas na minha vida, com as coisas que eu tenho? E às vezes assim o tempo vai passando, vai passando, vai passando. A gente vai se acometendo com o dia a dia, trabalho, a rotina, vai para ali, vai para lá, e a gente vai se perdendo, vai se perdendo. E é muito massa eu acompanhei 2 dias do evento de vocês. Vocês, inclusive, quebraram uma crença minha com relação ao evento gratuito. Eu achei muito massa todo o modelo que vocês montaram. A Elisa ali, ela tava uma diva, tava divina. A comunicação dela tava excelente. Vocês estavam entregando assim de uma forma, estavam entregando tudo que tinha mesmo ali. Era nítido que estava entregando tudo, contribuindo mesmo com as pessoas, vibrando, jogando energia positiva, conhecimento para transformar a vida das pessoas. E foi muito massa. Foi muito massa. E ali prova, e aí eu quero deixar a mensagem aqui para as pessoas, porque quem acompanhou o evento, você vê que é, não precisa de muito para você transformar sua própria vida, né? A Elise e o Elmar, eles só foram lá e deram o que estava dentro deles, pessoal. Isso mesmo. A sua capacidade de atrair prosperidade, de gerar riqueza na sua vida, tá quando você destrava a escassez e você começa a dar, você começa a jogar o que você tem para as pessoas. E aí você começa a receber, começa, né, a vir o retorno, porque é sempre assim. Fé é quando você dá o primeiro passo e Deus vai lá e coloca o chão. E Isso mesmo. E aí é o que aconteceu com você, é o que acontece com as pessoas que estão aqui, é o que vai acontecer com as pessoas que estão aqui. A escassez ela vai ser destravada quando você começar a dar o que você tem. O que você tem é a tua história de vida, é o teu aprendizado, é as coisas pelos quais você vem servindo até aqui. E olha uma coisa muito curiosa, né? Uma das pessoas mais importantes, a pessoa mais importante que veio à Terra, que foi enviada à Terra, o único Filho de Deus foi Jesus. Ele veio como servo. Por que que eu só quero receber? Isso mesmo. Não faz sentido. Então, quando eu comecei a entender essa regra,
quando eu comecei a entender essa regra, foi quando me possibilitou, por exemplo, num ano eu investi mais de R$ 50.000 em curso, em treinamentos. Enquanto houve um período da minha vida que eu não, eu suava, eu ralava e às vezes desistia de fazer aquele cursozinho do Senac que custava R$ 150. E que eu olhava assim, poxa, esse curso tem o que eu preciso. Mas eu não conseguia fazer porque a minha crença, a minha escassez, né, o meu cartaz, ele não me possibilitava eu gastar, investir R$ 150. Né? E aí eu volto e dou mais um parabéns aqui para a Érica, se ela estiver aqui na live, parabéns, 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 parabéns pelo conteúdo que o Almar entregou, que a Elise entregou, e por você ter tomado uma decisão, e por todas as pessoas que estão aqui, por ter tomado a decisão de estar aqui, e eu tenho certeza, e vou me aproximar, eu quero falar para você, eu tenho certeza que você vai começar a dar tudo que tem. E aí eu deixo a pergunta: o quanto você tem dado hoje? O quanto você tem dado hoje? O quanto você está aberta para receber? E o que você falou é energeticamente plausível, que tipo é esse dar e receber. Mas tem gente que gosta de dar e não recebe, acredita? Não está pronto para receber com gratidão, como você falou. E aí não entende, pô, mas eu estou seguindo os passos, a metodologia do dar e receber, mas não é dar por livre, espontânea, dar tudo que tem e receber com gratidão, sabe? Receber as oportunidades, que as oportunidades vêm aparecendo e não consegue agarrar. Eu lembro muito no grupo de network que a gente faz parte, quando ele apareceu para mim, eu tinha acabado de receber a rescisão. E aí, tipo, eu disse, meu Deus, é isso que eu preciso. É trazer o desbloque iniciando, já iniciar com um monte de curso, certificação internacional. Eu digo, gente, é isso, é isso. E aí, tipo, lógico, dá medo, né? Porque o investimento é alto. E aí eu É, disse, não, calma, caramba, é a oportunidade, é pegar e abraçar a oportunidade que eu já vinha dando há muito tempo, agora é o momento de receber, né? E aí vem é, todo o processo, e a gente tem que estar atento a isso. Eu e a Alice tem, falou semana passada sobre oportunidade, e é muito, muito isso. Muito isso. Agora, a gente acho que ainda tem tempo, né? Agora a live não quebra mais não em 1 hora, né? não, quebra não. Se eu não estou Você tá com enganado, horário, a gente ainda pode falar um pouquinho mais. eu estou completamente disponível para você, para todas as pessoas que estão aqui. A minha missão é contribuir com você, é fazer com que as pessoas que aqui estão, elas desenvolvam, elas saiam com mindset para a liberdade financeira. Ah, show de bola. Nessa coisa de liberdade financeira, você fala muito sobre crenças. E a gente está falando muito de educação. A história dos pais da gente, tipo, como a maneira como eles foram educando a gente, interfere nas decisões de hoje em dia que a gente vai tomar financeiramente? Uau, essa é uma pergunta. Você acabou de fazer uma pergunta incrível, né? Porque a gente basicamente é um disquete que foi gravado no computador dos nossos pais. Então eles foram lá, fizeram um Cara, backup. atualize que ninguém nem usa mais disquete. É, e daí é muito curioso tudo isso, né? Porque a gente é um backup deles. Então, a gente é um backup do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos pais substitutos. Quem são? São nossos tios, tias, é um professor, é um amigo ali. E a nossa forma, a nossa relação que a gente tem com o dinheiro hoje, muito disso, muito disso a gente aprendeu com eles. Às vezes é muito comum se ouvir uma frase dentro de casa assim, olha, eu não posso tal coisa, hoje eu não posso, né? Tal coisa vai ficar para o ano que vem, porque hoje não dá. Então ali começa a ser implantado, a ser digitado códigos de bloqueios, né? Travas de escassez na vida da gente, que a gente só vai destravar isso na vida adulta, quiçá na vida adulta. Porque às vezes tem muitas pessoas que morrem, né, com aquelas travas achando que elas não podem, que elas não conseguem, né, que ela sempre tem que economizar, 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 economizar. E às vezes assim,
às vezes a gente sempre tem uma pessoa conhecida, um amigo, um parente, não sei o que é, que, por exemplo, quer ver, deixa eu trazer um exemplo mais tangível. Olhando para dentro da própria casa, qual cômodo da casa a gente tem que a gente deixa de usufruir, de aproveitar, porque a gente simplesmente é, quer preservar, quer mantê-lo intacto. Eu explico melhor isso. Essa crença de que a gente não pode é mais ou menos quando a gente diz assim, olha, você compra um ar-condicionado para dentro de casa, porque você acha que pode, mas você nunca usa o ar-condicionado, porque aí entra a avareza. E esses códigos de bloqueio de escassez, eles são colocados nesse sentido, que sempre na condição de que você não pode. Então você vai lá, adquire um determinado bem que você quer, mas você não usufrui, porque você acredita que não pode, e por aí se vai. Entendi. É muito engraçado isso, porque, tipo, o meu valor essencial mesmo é a alegria. Se não tem, eu reconheci que se não tem alegria, não vai funcionar. E eu aprendi com minha mãe que dinheiro era muito sacrifício, sabe? Minha mãe praticamente dava a vida dela para sustentar eu e a Alice. Senão a gente passava fome, né? Aí mal via minha mãe, mal via aquelas coisas. E eu ficou muito gravado no meu backup o dinheiro com sacrifício, sabe? Dinheiro não tem alegria, muito tem que sacrificar, tem que sofrer, tem que correr atrás. Mas isso trouxe um positivo também, que fez com que eu não ficasse parado na zona de conforto, sabe? Eu fazia porque ela nunca ficou parada na zona de conforto. Quando estava num momento horrível, ela vinha com alguma ideia, algum movimento, conseguia um emprego ou conseguia fazer alguma coisa. Eu lembro que eu estava fazendo federal, biologia, e eu tipo, queria ser professor. Mas eu disse, meu Deus, eu vou ser professor e vou ser pobre. E aí já vem a crença instalada, mas por todo o processo, eu digo, não tem condições. E aí eu fui para a Marinha Mercante na intenção de ficar rico. E aí ganhei o dinheiro, teve um apartamento, meu carro, mas não tinha alegria, sabe? Porque eu estava ali só pelo ganhar dinheiro e me sacrificando, porque ficava 28 dias longe, todo aquele processo. E aí me casei, e veio o processo de vamos adotar. E eu digo, não, não vou adotar. Porque se a gente adotar agora, e eu trabalhando embarcado, eu vou querer continuar embarcado para poder dar o melhor para os filhos. E aí, com isso, ia repetir aquele processo de minha mãe, de só ver os filhos, no caso dela, só ver os filhos de noite, e Ah, eu ver os filhos de mês em mês, sabe, de tempo em tempo. E aí eu consegui quebrar isso. E aí veio o desenvolvimento pessoal todo nesse processo, né? E eu digo, não, de criar uma estrutura, de não receber dinheiro, não é sacrificante, sabe? Fazer dinheiro não é sacrificante, pode ser alegre. Mas isso teve muita dor e tirar isso, você sabe como é, né? Impacto emocional. exatamente. Você levou para um ponto muito importante, muito legal aqui. É importante deixar essa mensagem para as pessoas sobre os valores, né? É muito importante que cada um conheça a sua identidade, conheça os seus valores, porque a sua relação com o dinheiro, ela está diretamente ligada aos seus valores, às suas emoções. E aí você falou que a tua relação com o dinheiro, ela está diretamente ligada à felicidade. A minha, por exemplo, tá a liberdade. Você tocou no ponto sempre dessa questão de que ganhar dinheiro é difícil, que você já veio aprender tudo isso. Existe um outro lado também dessas crenças, por que que as pessoas não valorizam o dinheiro, né? Por que que algumas pessoas amam o dinheiro, por exemplo? Então, isso tudo, tudo são crenças. Então, normalmente, uma pessoa que ela sempre está com algum problema de falta de dinheiro, ou então quando ela pega,
ela tem até uma certa abundância, ela pega e não valoriza, não usa bem o dinheiro, tem um gatilho ali, tem um código que está instalado nessa pessoa, é de que o dinheiro é uma associação ruim. Então, às vezes, é como se estivesse pegando fogo, viesse um dinheiro em brasa, quando bate na mão, queima, ela joga fora, vai logo se livra. E essa pessoa, ela está sempre ali, né, passando pelaquela dificuldade, se livrando, correndo do dinheiro, não correndo atrás, correndo do dinheiro. E é engraçado, eu fazia isso, porque, tipo, aí você vê o valor, a alegria. É engraçado quando você descobre o valor essencial. E, tipo, ir para bares, ir para balada desesperadamente, era picos de alegria que eu tinha. Eu gastava horrores no final de semana, né? Eu gastava muito, muito dinheiro no final de semana. Porque, e aí, assim, ó, brasa mesmo, né? Eu fazia loucura no final de semana. Minha mãe brigava muito comigo. Eu chegava no outro dia e tinha que olhar os bolsos para ver o cupom, para ver quanto eu tinha gastado, porque nem isso eu tinha noção. Para você ver como isso era preso mesmo no meu DNA financeiro. E aí ter que tirar isso é complicado. Foi trazer para consciência, né? E depois impacto emocional. Exato, exatamente. Isso e entender essa hora de virar essa chave é que é o desafiador, né? Quando é que é a hora de virar? Quando é que eu preciso virar? Quando é que eu preciso, né, dar um novo significado? Quando a gente trabalha a inteligência emocional conduz esses padrões para vícios emocionais, né? Eu posso associar rapidamente o meu aqui com relação a gastar dinheiro, investir dinheiro com educação. Então, isso é uma coisa que o que eu tiver na mão, eu vou querer jogar para a educação, para cursos, para desenvolver e tudo mais. Eu nunca fui muito festeiro, não, confesso. Gosto de uma festa, eu nunca fui muito festeiro, não. Você prevê um pouco o perfil mais sério, até porque eu casei muito, muito jovem e tal, tive filho jovem, né? Com 17 anos eu já era pai. E daí eu comecei cedo, comecei a trelar muito cedo. Ah, E, entendi. e aí é padrão e tá tudo bem, tá tudo certo, não tem nada de errado. É importante que cada um compreenda a sua identidade, se reconheça e faça como você fez, né? Você se encontrou, modelou, moldou esse padrão, resignificou e tá tocando a sua vida, tocando suas experiências, tá tocando a sua missão com sabedoria, né? Ajudando a que precisa, ajudando outras pessoas e recebendo também em prol da missão, claro. A gente tem que estar com essa porta aberta, a gente tem que estar com essa janela aberta, a gente tem que saber receber, pessoal. Com certeza. Pelo amor de Deus, a gente tem que saber receber, hein? Isso mesmo. E, tipo, você tem dicas para dar para a gente? Tipo, é melhor começar por esse canto, para a gente trazer para a consciência, né? Para, tipo, ó, melhor fazer isso ou aquilo, para a liberdade, para a inteligência financeira. Olha, eu quero trazer algumas dicas aqui, principalmente no âmbito do empreendedorismo, né? Hoje, em função da atual doença, é muito importante que as pessoas desenvolvam novas habilidades e competências aqui para o online e aproveitar. Porque é o seguinte, hoje existem muitas e milhares de formas da gente fazer renda online, até mesmo sem se expor, do que nos empregos tradicionais. Então, é muito importante desenvolver e estar aberto para esse canal de prosperidade. Quem puder, aqui eu quero deixar uma dica
olha para as referências. Tem um cara que eu olho, eu admiro muito. Por exemplo, eu tenho ele como um mentor, que é o Bill Gates. O Bill Gates, ele é quase que Vai, Elma, me ajuda assim. Uma pessoa que ela tem a previsão do tempo, do que vai acontecer no futuro. Qual o nome correto que a gente pode dar para essa pessoa? Ah, não lembro não. Mas ela Por- prevê, ela tá à frente do Ela tempo dela, né? está à frente do tempo dela, ela é um guru. Então, o Bill Gates, em 2 momentos, fez 2 previsões. Tem uma entrevista muito legal que lá atrás, ele disse que quem não estaria na internet estaria fora dela. Então, isso hoje tem se tornado uma realidade. E tem um TED Talks dele também, que assim, em 2015 ele falou de uma pandemia, que o mundo não estava preparado para a próxima pandemia que iria acontecer nos próximos 5 anos, que tinha potencial de matar mais de 3 milhões de pessoas e parar a economia global. Ele falou durante 10 minutos no TED Talks, né, e previu e trouxe com precisão de números. Tem muitos números que se aproximam hoje da realidade da atual doença e que não foi levado a sério naquele período, porque era uma coisa distante de uma realidade que não se acontecia. Então, é muito importante. Aí eu trago a primeira dica para as pessoas. A primeira foi: invista no online, fiquem atentos para o online. A segunda é não queira, não deixe não invista tudo hoje e deixe faltar para o futuro. Porque é muito importante que se tenha a trabalhar em cima dos pilares da riqueza, que é a renda principal, que é o seu trabalho atual, a renda extra e a renda passiva. Né? A renda extra, a renda principal, como eu disse, é o seu principal trabalho, é a sua principal fonte de renda hoje. A renda extra é aquele seu segundo trabalho, é aquela sua segunda opção, seu plano B. E a renda passiva, por exemplo, é quando você investe em ações, é quando você tem uma casa alugada, tem um carrinho alugado, né? E aquilo tá te gerando renda. Então, não gaste tudo hoje, né? Para aparecer hoje e no futuro você não ser. E a terceira dica que eu tenho para dar para as pessoas: trabalhem no sistema de potes, né? O tradicional sistema de potes. O que é o sistema de potes? É você organizar a sua vida financeira. Independente do nível que as pessoas estão, se ela recebe um salário mínimo, se ela faturam 100 mil por mês, ou se são milionárias ou multimilionárias, é muito importante que elas saibam para onde vai o dinheiro. Então, do que você tem, é muito importante que 60% ele seja, da tua verba seja para a tua sobrevivência, então levando para uma didática de R$ 1.000. 60% tem que ir para a tua sobrevivência. O ideal é que que esse número fique na casa dos 50. Obviamente que quem ganha 100 mil, você gastar R$ 60.000 de sobrevivência por mês é um padrão muito alto de vida, é um padrão muito gostoso de vida que se tem. Mas 10% do que você ganha, a primeira janela tem que estar para o doar. É muito importante isso, para o doar. Ora, você recebeu, está na hora de doar. Quanto mais você doa, e aí eu volto para o Bill Gates, ele se afastou da Microsoft e ele tem hoje a Fundação Gates, que ele toca, ele e a mulher, Melinda Gates, que ele trabalha para erradicar doenças no mundo, né? Criando vacinas e estudando. E quanto mais ele investe, tem inclusive uma minissérie dele na Netflix, muito legal. Quanto mais ele investe, volta mais do que em dobro para ele. Para cada investimento que ele coloca lá, tem sempre alguém que vai lá e coloca 3 vezes mais. E sempre o dinheiro dele está multiplicando, multiplicando, multiplicando. Né? A vida dele hoje é em doar. Então, hoje faz muito sentido desenvolver essa sensibilidade nas pessoas. 10% tem que ser para os estudos. E aí o Robert Kiyosaki, ele é muito sábio quando ele vai lá e coloca
né, que você precisa melhorar suas informações financeiras. Não é só analisar os números, mas em si você melhorar e desenvolver novas habilidades e competências sobre os estudos, né, sobre a educação, sobre se reciclar. A terceira, 10%, vai para o lazer. Sim, pessoal, a gente tem que se divertir, a gente tem que ter o dinheiro para sentir prazer pelo que a gente está suando tanto, está ralando, está trabalhando. Tem que ter 10% para o lazer, por favor. Né? E, e nunca deixar de investir. 10% para você investir. E aí o investimento, não caiam nessa polarização que existe hoje. Ah, eu tenho que investir na Bolsa de Valores, no mercado de ações. Olha só, investimento não está só em você investir em ações. Tá? Esse é um nicho, é uma área, é uma perna, é uma alça da educação financeira, e é muito importante que se invista, mas você pode usar de investimentos tradicionais, como investir em casas de aluguéis, investir no seu negócio, alavancar o seu negócio, escalar o seu negócio. Existem milhares de formas. E talvez, né, muito possivelmente, na maioria das vezes, você investir em escalar o seu negócio te traz mais rendimento do que você investir em ações. E esse é um grande gap, né? A gente tem que começar a investir. Tem uma sacada muito legal sobre começar a investir. Se você investe em ações, ou se você investe. Pode ver a cachorra aqui, ó. Ah, tá. Eles invadem aqui, abrem a porta e acabou-se. E acabou-se, né? Então, tem uma sacada sobre você investir, que aqui a gente fecha os 100%, que quando você começa a investir, você começa a criar o hábito de você reservar, de você se planejar, de você se preparar, de você estar pronto, né, para o futuro. Você começa a se teletransportar, né? Você começa a fazer uma viagem no tempo, se colocar para o futuro de uma forma que você esteja melhor do que você está hoje. Vambora. Vamos. Ah, sim, ela deu alguma crise aqui. Quer aparecer na live, né, Padrão? Imagina, eles dão isso aqui, fica querendo aparecer na live, subindo. E ela com falta de ar, mas voltou, tá de boa. Mas eu entendi isso de investir e reservar. É importante que a gente se coloque no futuro nesse processo, né? Se coloque no futuro. Mas, sobretudo, a principal dica é não deixe de investir em você, não deixe de investir em si próprio, porque o maior investimento, né, sempre vai ser você. Se você parar para pensar e refletir que nós somos a criação mais perfeita da obra de Deus, né, faz todo sentido que a gente invista em si primeiro, invista em nós, para a gente saber aplicar, investir em outras pessoas, a gente contribuir com outras pessoas. Entendi, entendi. Pô, que massa. Dicas maravilhosas. Eu queria só botar mais uma que eu acho massa. E ontem veio muito em mim isso, que é as pessoas que você convive, né? E o material que você consome. Teve uma menina que falou aqui, eu não vi o nome dela, já passou, que ela disse que hoje está muito ligado, inteligência financeira, muito ligado com a educação alimentar, né? Que tudo, quando você ingere errado, causa sequelas. Então é bacana as pessoas com que você está, que isso vem no energeticamente, né? Tem Exato. o material que você consome, tem que ser tudo isso botar você para cima. E nada de colocar você para baixo, te tirar da felicidade financeira, né? De Exato, tantos amigos. exato. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: ambiente é mais importante do que hereditariedade, né? E daí, trazendo de uma outra forma,
existe uma frase muito clichê que existe hoje, talvez ela seja clichê, talvez não, que diz assim que nós somos a média das 5 pessoas que a gente vive. E daí o seguinte, olha só, pessoal, se você, às vezes, assim, muitas pessoas se colocam na posição de vítima. Se você anda com 5 pessoas quebradas financeiramente, fica tranquilo que você é a sexta. Quando a gente fala de leitura, de estudo, de conhecimento, é sempre importante conhecer outras áreas também para saber porque tanta gente tá fazendo outras coisas. Mas principalmente desenvolver aquilo que você gosta. Se você gosta de culinária, vai lá e lê sobre culinária. Se você gosta sobre finanças, né, vai lá e não sei bem qual que é essa área e lê. Mas não, as pessoas, na maioria das vezes, quando ela vê outra pessoa nas redes sociais, lá postada, ela senta ao lado, senta de frente e começa a olhar, né? A passar horas no TikTok, no Kawaii, no Facebook, no Instagram. E é um vício que não para. Né? E hoje as pessoas elas estão muito viciadas, é uma chuva de dopamina fora do comum, as redes sociais, o celular. É uma enxurrada tão grande de dopamina que isso deixa teu cérebro completamente inundado, né? De tal forma que as pessoas hoje elas estão cheirando o celular, estão viciadas no celular. Isso mesmo. É uma droga. É uma Isso droga. mesmo. E o celular e redes sociais hoje, basicamente, não servem de uma forma que edifique a vida das pessoas. Né? Elas estão fazendo mau uso dessa ferramenta extraordinária que está na mão da gente aqui hoje. E é muito importante virar essa chave, virar esse mindset, porque ambiente é mais importante do que hereditariedade. E você é a média das 5 pessoas com que você mais vive. Se a tua vida financeira está ruim, observa os 5 ao teu redor, porque você é o sexto. Isso pegou pesado, viu? Vai ter gente na live vai cair agora. Bom, velho, eu quero agradecer. Foi muito bom o papo com você, viu? Quem não tá sabendo, já vai no link da minha bio. Quem não me segue, me siga. E quem não segue Carlisson, siga ele também, para consumir mais material. Porque a gente tá, ó, vocês estão consumindo a gente, então tá na média boa, né? Tá na média positiva. E a Aham. gente vai ter do dia 12 a 14 de abril o desbloque energético, para Uau! entender esses processos que estão travando a gente, né? No dinheiro, relacionamento, saúde, família. E aí já se inscreve que está na link na bio, certo? E já vai acompanhando o Carlos, o que está vindo o material aí, ele falou, né? Exatamente, exatamente. Eu vou deixar um curso gratuito sobre saindo das dívidas, livre das dívidas. Vou deixar esse curso gratuito, vitalício, para as pessoas que passarem a me seguir, passarem a consumir o meu material. Elas peguem esse curso, compartilhem com outras pessoas, para libertar outras pessoas também dessa escravidão. E, ó, Mário, Show, maravilha. e eu quero agradecer a você, as pessoas que estão aqui hoje, são pessoas diferenciadas, tá nesse horário que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, buscando conhecimento, contribuindo para a própria vida e, claro, nos apoiando. É muito importante essa troca. Para mim, a live foi incrível, foi a minha melhor live até então. Né? Foi uma energia surreal, foi uma troca surreal. E muito obrigado mesmo para você e para todo mundo que está com a gente aqui até essa hora. Muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Ó, e quinta-feira vamos falar energeticamente sobre dinheiro, certo? Vocês já Uau. aprenderam tudo aqui. Quinta-feira a gente fala mais no Terra Me Ajuda, 19 horas. Brigadão, até quinta e vamos Brinde. lá. Valeu, meu velho. Valeu, 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 Grande valeu. abraço. Um abraço, um beijo para vocês. Tchau, tchau.